Certo. Bom, a gente vai começar aqui o processamento de linguagem natural. A gente tem esse notebook que vai tratar justamente a parte das principais práticas que a gente viu nos slides. Tá? Vamos aqui para o início. Tá todo mundo conseguiu acessar? Beleza. Então vamos começar aqui. O primeiro passo de todos os notebooks, a gente precisa instalar a biblioteca principal. A gente está usando o Space, certo? O Space é a biblioteca NLP que a gente vai utilizar nesse momento. Tem outras, né? Tem a NLTK, por exemplo. Então a gente pode iniciar usando o Space. Então, primeiramente, a gente vai instalar o Space. A gente faz o pip install Space. E aí a gente vai esperar um pouco ele instalar aqui. E está conectando. Bom, aí a gente instalando ele, uma vez instalado, a gente vai ter acesso a ao material que ele nos permite utilizar para o processamento de linguagem natural. A gente tem tokenização, lematização, análise de entidades nomeadas, a gente tem análise de discursos, tá? E outros. Tá? Ele é um pacote grande, então ele demora um pouquinho para instalar. Aqui eu vou só limpar o output dele e importar. A gente importa o Space aqui simplesmente. A gente não precisa dar um apelido específico, mas a gente importa ele e vai ter acesso a tudo. Aqui embaixo, quem tiver curiosidade, é um link da biblioteca do Space. A gente tem aqui toda a documentação envolvida, a gente tem os principais idiomas, a gente tem alemão, inglês, francês, grego, italiano, japonês. E o que a gente vai fazer uso é principalmente do português e um pouco do inglês, tá? Tem algumas funcionalidades específicas do Space que a gente não consegue usar totalmente em português. Então, algumas a gente tem que apelar para o inglês, tá? Mas todas que a de português faz, a de inglês também faz, tá? Então, algumas especialidades a gente vai ter que usar do inglês. Pronto. E aí, a gente tem que baixar o modelo em português, tá? Ele se chama PT Core News LG, tá? É um modelo português, ele foi treinado com uma grande quantidade de dados provenientes de materiais jornalísticos, tá? Principalmente de matérias online, e esse LG significa que ele é bem grande, tá? Bem de large, tá? E como vocês podem ver, ele tem praticamente meio giga, tá? De tamanho. Então a gente baixa esse modelo português e a gente vai ter acesso a toda regra que ele estabelece sobre interpretação de palavras. E se vocês quiserem saber sobre especificações desse modelo, vocês podem vir nesse site mesmo. Ele tem em português aqui. Acho que vocês estão... Isso, dá para ver a tela. A gente tem toda a documentação aqui do modelo. A gente pode ver, a gente está usando, no caso, o PT Core News LG. A gente pode ver a acurácia, né? Por exemplo, de tokenização, ele é 100%. A gente tem avaliação de parte do discurso, 97%. Então tem outros, mas basicamente ele é bom em tudo. Tá? Aqui a gente pode ver que ele é um pouquinho ruim em fazer uma categorização das dependências, tá? Mas no geral, o que a gente for usar, ele é muito eficiente. Tá? Bom, voltando aqui, ele já baixou, são cerca de meio giga. Deixa eu limpar aqui. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ir falando. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Ok, tranquilo. Mas vamos lá. Aqui a gente tem agora, vamos testar esse modelo. Agora a gente tem que carregar o modelo, tá? A gente, uma vez baixado, a gente consegue importá-lo. A gente tem o comando que a gente já pode utilizar, que é o space.load. A gente vai carregar o nosso modelo PT Core News LG, ok? E finalmente a gente consegue dar um nome a essa variável. A gente tem o NLP, a gente pode chamar isso aqui de NLP underline PTBR e colocar um igual. Opa, alguém falou? Isso, beleza. Show. Aqui a gente consegue importar o nosso modelo e dar um nome a ele, porque tudo que a gente for usar, a gente vai chamar ele. Então vamos aqui dar o nome de NLP PTBR. Vamos indicar que ele é o nosso modelo português.
porque a gente vai precisar diferenciar de alguns modelos diferentes. A gente vai usar modelos em inglês e modelos em português só. Ok, então vamos fazer aqui uma introdução breve. A gente tem o objeto doc, que eu falei anteriormente. A gente tem ele sendo um grupo de tokens, né, onde cada token tem uma certa significância, com várias informações gramaticais, questões de análise de sentimentos. Então a gente consegue obter várias informações a partir dos tokens do documento. Então vamos explorar melhor isso. Eu vou criar um texto exemplo aqui, a gente pode chamar de texto 1. E só para testar, eu vou criar uma frase simples, tá? Por exemplo, eu tenho 2 cachorros e 3 gatos, por exemplo. Só para mostrar como é uma frase bem simples, ele já consegue interpretar de forma bem eficiente. Então, aqui esse é o texto 1. É como eu mostrei no slide, a gente tem uma string e essa string vai virar um objeto doc. E agora, transformando essa string para a variável doc, a gente vai aqui chamar de doc1, nossa variável, é igual ao NLP, a gente vai chamar o modelo, e dentro do modelo a gente vai inserir a nossa string, que é o texto 1. E aqui embaixo eu posso ver o que aparece. E pronto. Ele devolve praticamente a mesma coisa, tá? Mas agora não está em formato string, ele não coloca entre aspas, mas ele devolve ainda a mesma palavra, mas agora totalmente tratada e com vários atributos atrelados a cada sentença aqui, tá? E agora a gente pode verificar essa transformação. Eu posso verificar o tipo da variável texto1, que foi o que a gente escreveu. Era uma string, texto1, e agora o doc1, eu posso analisar o type do doc1. O doc1 agora ele é um objeto doc do Space Tokens, tá? É uma série de tokens, tá? Então forma um objeto doc da Space. Então, o objeto token, tá? Ele tem, são fragmentos, os tokens são fragmentos do doc, né? Que compõe a nossa frase inteira. E a gente vai ver isso agora. Vamos verificar os tokens que estão no nosso documento. Então, como eu falei anteriormente, o nosso objeto doc é uma lista de tokens. A gente consegue analisar aqui, por exemplo, se eu chamar o meu objeto doc1, novamente, ele vai mostrar a frase, e se eu procurar o primeiro índice dele, ele vai apresentar o primeiro elemento da lista, que é a palavra eu. Se eu procurar o segundo item, ele vai mostrar tenho. E se eu procurar pelo último, ele vai mostrar gatos. Eu posso, por exemplo, botar um ponto final aqui, e vamos ver como ele interpreta esse ponto final. Eu vou novamente ler esse texto, e agora, se eu colocar como último componente, ele vai identificar o ponto final. Então ele consegue justamente separar todas as partes do texto e atribuir a elas valores diferentes, tá? A gente vai ver como explora esses valores de cada categoria. Para verificar todos os tokens de uma vez só, a gente vai ter que trabalhar com iteração, tá? A gente vai ter que trabalhar com iteração. Como a gente está trabalhando com uma lista, a gente pode usar a mesma lógica de uma lista. Então, for token in doc1, a gente pode mostrar os tokens. E aí, ele vai mostrar todos os tokens que estão atribuídos ao meu doc1. E aqui no final, eu consigo colocar, por exemplo, explorar algumas funcionalidades do token. Ó. Ele tem vários atributos que eu posso extrair dele. Eu tenho ID da identidade, entidade, eu tenho o índice, tenho, por exemplo, o lema aqui, o lema da palavra. Se é um número, se é uma URL, eu consigo aplicar várias lógicas aqui, a posição, aqui classe gramatical no caso, e no caso eu quero, por exemplo, identificar o índice dessa palavra. Olha só, ele realmente dá o índice aqui ao lado, eu tenho eu sendo o índice 0, tenho 1, aqui continua, tá? Ou até mesmo um índice de forma posicional das palavras, aqui eu consigo ver a posição por dígito, né? Eu diria assim, token.idx aqui. Bom, a palavra eu, ela é a primeira, então ela começa na posição 0, né? Na questão de palavras.
Tenho começa na posição 3, então a gente consegue ver também por essa perspectiva. Então vou voltar aqui para a parte inicial, que é mais útil para a gente. E spam. Spam é um grupo de tokens. A gente pode agrupar os tokens e formar um spam. A gente pode formar um spam por questão estratégica ou por questão por um objetivo, por exemplo. Então meu objetivo aqui é agrupar as palavras que estão relacionadas aos cachorros. Então eu posso criar um spam e relacionar os tokens de cachorros. Então aqui eu posso pegar o doc1 e a partir das propriedades de lista eu posso fazer isso. Eu tenho cachorros estando no índice 2, olha, começa no 2, aqui a palavra 2 cachorros, e indo até o 3. Então para obter esses dois componentes, eu justamente uso aqui nos índices da lista, doc de 2 a 4. Então ele obtém aqui os dois componentes. E para os gatos, a gente vê que os gatos estão nas posições indo da 5 até 6. Então a gente indo da 5 até as 7, a gente garante todas. Então aqui, doc1 indo da 5 até as 7, a gente consegue obter as frases relacionadas aos gatos. E se a gente quiser trabalhar com a lematização, a gente consegue também. A gente pega aqui a mesma lógica da nossa iteração e consegue trazer para cá. A gente vem e escreve para extrair, né, todos os tokens. A gente consegue mostrar os tokens e em seguida lematizar, né? A gente consegue lematizar, tem que botar no underline. Então, como eu disse anteriormente, a lematização serve para você normalizar os seus dados textuais. Então, ele transforma todos os verbos, por exemplo, no presente, no passado, no futuro, no infinitivo. Por exemplo, o verbo tenho, ele está no presente. Então, ele vai ser levado para o infinitivo ter. E aqui no final, eu tenho o substantivo gatos, no plural. E ele é passado para o singular. E cachorro também. Cachorro vai do plural para o singular. Então, é uma forma de você normalizar os seus dados, evitando, assim, ruídos no seu modelo. Tá? Trabalhando num único tempo verbal, numa única... ou só frases no plural, no singular. Então, vai evitar um grande volume dimensional de dados. Tá? Vai economizar muita memória. E um desenvolvimento melhor do seu modelo. E aqui a gente vai para a parte de atributos léxicos, tá? A gente vai analisar alguns parâmetros como lema, novamente, parte do discurso, a gente pode ver qual é a categoria gramatical daquela palavra, se é um substantivo, se é um verbo, se é um adjetivo, uma preposição, a morfologia, uma tag morfossintática mais detalhada, a dependência sintática daquela palavra, se ela tem muita ou pouca influência na frase, a cabeça, né, da frase, a gente consegue ver quem lidera ali a frase, quem tem a raiz da frase, se é alfabético ou não. Então ele vai dar true para quem está relacionado a palavras alfabéticas e falso para quem for símbolo ou número. A gente pode ver também se é stop word, tá? Stop word são palavras que não têm muito peso significativo nas análises, por exemplo, artigos, ou os, as, dele, dela. Então são palavras que não têm significância muito na questão significativa das palavras, tá? Então a gente não consegue extrair muitas informações dessas stop words que a gente chama. A gente pode deixar tudo em forma baixa, tá? Por exemplo, minúsculo, e normalizar, tá? Remover acento, deixar tudo minúsculo também. Então vamos fazer isso agora. A gente pode extrair algumas informações de um novo texto. A gente pode, por exemplo, criar um texto chamado A NVIDIA passou a Microsoft semana passada. Um exemplo aqui, né, relacionado a um evento recente, a gente consegue testar aqui e ver como é que o processamento vai reagir a essa frase. Então vamos novamente aqui atribuir o processamento. Vamos chamar isso aqui de texto 2. E vamos ver a quantidade de lemas, né, de tokens, por exemplo. A gente consegue, como o nosso doc é uma lista de palavras e cada palavra é um token, se a gente buscar o comprimento da lista, a gente vai saber o número, né, de tokens. Então a gente tem 7. Tá? 7. Então se a gente iterar
esses tokens, a gente pode descobrir quais são eles. Ó, for i em doc1, doc2, desculpa, a gente vai printar todos os i's. E pronto, a gente tem todos os i's aqui, todos os tokens da nossa palavra, e a gente consegue aqui, por exemplo, buscar. Eu quero saber aqui nessa lista, eu quero descobrir, por exemplo, entidade nomeada. É muito importante saber isso aqui, entidade nomeada. Eu vou então escrever ent_type, tá? A gente vai saber se a palavra ela é, por exemplo, uma pessoa, uma organização, uma localização. Então vou colocar aqui i.entType. Olha só, a não é nada, ele é praticamente um artigo, a gente não tem nenhuma entidade aqui. NVIDIA, ele atribui como uma organização. Passou é um verbo, não tem alguma entidade envolvida. E Microsoft é uma organização. Eu posso colocar também aqui para testar uma localização. Eu posso simplesmente empresas dos Estados Unidos. E agora, processando esse texto novamente, olha só, ele informa que Estados Unidos são localizações e novamente aqui a gente tem as organizações envolvidas. Tá? Então é uma forma muito eficiente de a gente localizar rapidamente algumas entidades importantes que fazem parte do entendimento-chave, né, do texto. Então, de uma forma geral, a gente fazer essa localização de entidades facilita muito a leitura. Tá? E se a gente quiser fazer de uma forma mais rápida, eu deixei aqui pronto uma série de iterações que a gente pode fazer para localizar mais informações do nosso documento. Então aqui eu deixei pronto uma série de iterações onde a gente consegue extrair os textos, as posições, se aquele token é alfabético ou não, se é uma pontuação ou não, se é um número ou não, o tipo da entidade, como a gente acabou de fazer, se é uma stop word ou não é, a classe gramatical da palavra e sua função na gramática. Tá? A gente consegue fazer isso aqui rapidamente e com o texto que a gente analisou, a gente consegue ver tudo isso. A gente consegue ver, por exemplo, NVIDIA é uma organização, assim como a Microsoft é, e a localização está relacionada aos Estados Unidos. A classe gramatical, o A, ele fala como DET, né, que para a gente seria o artigo. Aqui, NVIDIA, ele classifica como um substantivo próprio, um verbo para passou, tá? E se eu quiser fazer a lematização, eu posso aqui dar o Ctrl C e fazer mais um. Aqui, ó, lematização, ele falou que é como? Ó, lematização a gente consegue fazer com, aqui, ó, ponto lema. Então, a gente copiando esse comando, a gente consegue chegar lá. Bem aqui, ó. Ponto lema. E olha só, aí ele transforma todos os artigos, ó, artigo feminino ele levou para o artigo masculino no singular, e passou ele leva para passar. A gente coloca, por exemplo, também empresas na empresa, e dos ele classifica como DO, tá? Então é uma forma aqui legal de a gente analisar rapidamente os nossos dados textuais e interagindo com eles e ver como a máquina entende, tá? E aqui a gente já fez, acabou já fazendo isso. A gente vê as classificações, é um nome próprio, pontuação, det é um artigo definido, olha só, artigo definido A, ele classificou corretamente, verbo, símbolo, a gente tem pontuação também, e números e modificadores numéricos, tá? A gente consegue agora para analisar esse texto de uma forma gráfica, sem ser de forma escrita aqui como no Python, a gente consegue importar uma biblioteca muito importante da Space, que é a principal por fazer a visualização gráfica. A gente consegue importar a Displace. Tá? A Displace ela já está dentro do pacote Space, e a gente importando ela, a gente vai ficar capaz de executar a amostragem, né, desses dados, tá? De forma exploratória, tá? Para a gente apresentar alguma ideia. Então, olha só, a gente consegue com o comando displace.render, ele vai renderizar aqui uma imagem e essa imagem vai ficar disponível para a gente analisar. Então a gente vai ter a análise do documento 2, tá? a gente tem que passar
o documento, tá? O objeto documento, e em seguida informar o estilo da visualização. Tem vários estilos diferentes. O que a gente vai usar é o DEP. Foi como a gente viu no slide, a gente tem aquela visualização em setas, tá? A gente tem a nossa frase inteira e ele mostra a influência de cada palavra sobre a outra. E também a gente consegue perceber algumas âncoras aqui na frase. Por exemplo, a palavra passou. Olha quanta influência ela tem sobre outras palavras. Então a gente vê que passou é uma forte candidata aqui para a gente ficar atento, porque grande parte da notícia foi realmente a NVIDIA ter passado a Microsoft. Então aqui faz realmente jus a notícia, tá? O impacto dessa palavra na frase total. A gente tem também aqui algumas influências. Olha só, a Microsoft, por exemplo, aqui é um artigo. O final da seta quer dizer que essa palavra está afetando a raiz aqui da seta. Tá? Então a palavra a é o artigo da Microsoft. E aqui, se a gente for analisar, é a mesma coisa para as outras. A gente tem uma outra aqui, uma preposição, dos, e Estados Unidos, pronome próprio, substantivo próprio. E, bom, no geral a gente consegue fazer essa boa análise aqui, a gente percebe realmente o impacto da NVIDIA ter passado a Microsoft somente nessa frase. Tá? Bom, e reconhecimento de análise de entidades nomeadas, a gente consegue fazer também. A gente tem pessoas, a gente tem também aqui nacionalidades, organizações religiosas, a gente tem construções, aeroportos, empresas, países, cidades. A gente consegue localizar tudo isso em uma frase. Tá? Então vamos agora analisar novamente, acho que a gente já fez isso, mas vamos fazer novamente. A gente pode fazer essa análise simplesmente chamando o nosso documento 2, a gente pode chamar aqui o ents, de entidades. A gente tem a NVIDIA, a Microsoft e os Estados Unidos apenas. E se a gente quiser saber melhor, então for ent in doc2.ents, eu posso saber melhor aqui isoladamente o texto dessa entidade, um ent.text e também a sua categoria, tá? Se é uma organização, se é uma localização. A gente tem então 3, né? NVIDIA, Microsoft, Estados Unidos. E NVIDIA é uma organização, Microsoft também é uma organização, e Estados Unidos uma localização. Então ele classificou, né, corretamente. Organização ele classifica aqui, como empresas, agências, instituições, etc. Tá? Então, como a NVIDIA e a Microsoft são empresas, ele rotulou aqui corretamente as palavras, com sucesso. E agora a ideia é a seguinte, a gente vai analisar uma grande notícia, por exemplo, essa aqui. Vai analisar uma página completa. A gente tem essa notícia, a NVIDIA ultrapassa a Apple e a Microsoft e vira a empresa mais valiosa do mundo. Então a gente tem uma série de dados textuais aqui, onde a gente vai conseguir justamente ver quais são as principais palavras, quais são os seus impactos e também analisar em grande escala, né, esse volume de texto. Tá? Então a gente vai fazer uso de uma pasta aqui no Drive. Eu vou passar para vocês o link da pasta. Só um minuto. Essa pasta ela contém os documentos textuais que a gente vai fazer uso e também o arquivo CSV que a gente vai fazer para a previsão de recomendação de filmes. Então, fazendo aqui para vocês, eu vou mandar um link aqui pelo Telegram, onde vocês vão poder colocar essa pasta dentro do Drive e com o Drive vocês vão conseguir manipular toda essa conexão aqui com NLP Data. Então, o acesso, vocês clicando no link, acho que todo mundo já tem acesso. Vou mandar no Telegram. Aqui. O pessoal do Meet consegue acessar o Telegram? Eu acabei de enviar o link, se alguém puder enviar, acessar lá. Acho que eu consigo mandar aqui também. Deixa eu ver se eu consigo mandar pelo Meet. Beleza. Deixa eu enviar também aqui pelo próprio... Não, isso aí você pode só colocar no seu Drive geral mesmo. Pode deixar aberto no Drive geral. Acho que você tendo acesso, só você acessando ele já consegue. Deixa eu ver aqui pastas. Então,
Aqui, o pessoal do Meet. Isso, esse mesmo. Obrigado. Beleza. Bom, agora vocês com essa pasta em mãos, vocês vão ter acesso à conexão, né, e conexão aqui dos arquivos. Então vou importar essa biblioteca do próprio Google, onde a gente consegue extrair arquivos da nuvem. Então a gente não vai ter o trabalho de fazer o upload, tá, desse arquivo, já está totalmente na nuvem, sincronizado. E bom, aqui a gente faz algum rápido verificando de acesso. Aqui a gente vai basicamente trazer as nossas pastas do Drive para essa aba aqui da esquerda. Olha só, perceba que quando terminar esse processo, ele vai aparecer uma abinha aqui do Drive. Aqui, a gente tem uma série de pastas aqui dentro, com vários documentos, e aqui, My Drive. A gente tem o uso de dados NLP, se eu não me engano. NLP Data, aqui, é isso que a gente vai usar. Então, se todo mundo acessou, eu acho que pelo fato de vocês acessarem uma vez, já entra como acesso a vocês e vai aparecer aqui provavelmente. Ou faça uma cópia e deve aparecer. Mas a ideia geral é essa, a gente vai se conectar com essa pasta que está na nuvem. E, bom, esse é o caminho, tá? É uma pasta que está contida no Drive, não está em nenhum, não é uma subpasta, ela está jogada no Drive geral. E a gente vai abrir, dentro desse caminho, a gente vai abrir a matéria da NVIDIA, tá? Que é um pequeno texto da matéria brasileira G1. Então, a gente já fez a leitura do texto, a gente pode verificar o texto aqui abaixo. Tá? Ele só está no formato texto, ele não está ainda, não passou pelo processamento do NLP, mas tem aqui muitos dados aqui, tem alguns errinhos de digitação, mas no geral é uma notícia mais em alta escala da NVIDIA. Vamos aqui então fazer o tratamento aqui, a leitura NLP dessa notícia. Então, com o texto 4, a gente consegue fazer exatamente isso. E pronto, ele lê rapidinho e verificando aqui o tamanho dessa lista, desse documento, para saber a quantidade de tokens que está aqui dentro, a gente vê 530 tokens. Então tem muita palavra aqui envolvida. Agora, para saber a entidade, agora a gente quer localizar o quê? A gente quer localizar, por exemplo, instituições, quer localizar pessoas, quer localizar datas, números, os principais dados do conjunto de dados. Então, a identificação de entidades nomeadas é o principal passo para isso. Bom, a gente viu que fazendo daquela forma, iterando pelas entidades, então for i em doc4, tá? .ents, então por todas as entidades do documento a gente vai iterar, tá? E cada uma a gente vai printar o texto relativo a ela e em seguida a sua categoria. Bom, a gente tem aqui uma série de dados dos Estados Unidos aparecendo. Não, botei errado. For ent, desculpa. Aqui, pronto. Certo, a gente tem a NVIDIA como uma organização, Apple como uma organização, então a gente tem várias informações aqui. A gente tem agora envolvimento da NVIDIA, da Apple, Microsoft, companhia. A gente tem o nome da repórter que escreveu, da jornalista que escreveu, a gente tem países, a gente tem G1 identificado como uma organização, Google. Então a gente tem uma reportagem bem melhor do que a que a gente escreveu anteriormente, né? Então aqui a gente tem muito mais informações, certo? Engenharia, ciência, então tem muito aqui, ó, localização. Ele identificou ciência como localização, o que está errado. Olha, tem Taiwan envolvido, provavelmente é o país, né, de natalidade do CEO, né, da NVIDIA, Jensen Huang, tá? Então é a pessoa aqui da NVIDIA, provavelmente o fundador. Então a gente já consegue tirar algumas informações aqui, justamente para esse tratamento mais rápido, né, das palavras. Tesla, ele identificou como pessoa, tá? Provavelmente ele deve achar que era o antigo cientista Tesla, mas provavelmente é a marca que está se referindo ao G1, a empresa. E, bom, a gente tem o ChatGPT também, como MISC, sendo MISC, ele rotula como o quê? Como
Aqui eu não consigo ver, mas eu não sei realmente o que é MISC, mas deve ser algo relacionado a pequenos sites, softwares, algo do tipo. Mas, bom, a gente pode analisar esses dados em português. Agora a gente pode analisar em inglês também, uma matéria, o mesmo tipo de matéria, mas de um site diferente, como o New York Times. A gente tem uma notícia da NVIDIA também ultrapassando a Microsoft. E no caso, a gente tem agora um tratamento de dados em inglês, certo? Então a diferença é que a gente vai ter que fazer um tratamento de dados na língua inglesa. Então aqui a mesma notícia, a ideia é comparar essa notícia com a notícia da matéria portuguesa. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai só importar um arquivo diferente, é a matéria NVIDIA New York, tá? Ela está na mesma pasta do Drive, mas só é um arquivo diferente, tá? E agora a gente vai ter que definir um novo modelo em inglês, tá? A gente tem um modelo em português já importado. Agora a gente vai fazer o modelo em inglês. É o NLP-N, que a gente vai chamar ele de inglês, né? NLP-N, para diferenciar do nosso já existente em inglês. E aqui a gente tem que colocar, desculpa, entre aspas. Então se a gente for dar uma olhada aqui na nossa rede de documentação do Space, a gente tem o uso do Encore Web LG, do inglês, tá? Ele também tem cerca de meio giga, tá? Parecido com o português, levemente maior. E aqui a gente consegue ver todas as possibilidades que ele oferece, tá? Ele consegue fazer aqui lematização, a gente consegue fazer umas regras de atribuição, fazer os taggers, tá? Então tem várias funcionalidades e também as suas respectivas avaliações de precisão, tá? Que são bem próximas ao do português. Então são modelos altamente treinados. Aqui, bom, acho que já importou, tudo certo. E bom, agora a gente vai analisar o texto em inglês, tá? Com o modelo em inglês. Então a gente vai usar NLP-EN. Então a gente vai colocar aqui dentro o nosso texto 5, que ele acabou de fazer a leitura do arquivo. Com o texto 5, a gente faz a leitura. E pronto, ele leu rapidinho. E agora, para analisar o comprimento dessa lista, a quantidade de palavras total envolvida, a gente vê aqui justamente com isso. A gente tem 1.116 palavras. Então tem muita unidade aqui gramatical para a gente ver. A gente pode ver as entidades únicas, por exemplo, a gente pode analisar a quantidade de entidades únicas justamente desse texto para ver a comparação com o do outro. A gente pode fazer, por exemplo, como a gente fez aqui em cima, a gente analisou companhia, então a gente faz a mesma lógica aqui. Então, for int em doc5.ents, a gente tem aqui print int. Acho que não tem esse underline. Pronto, a gente tem uma série de entidades também. E se a gente for atribuir aqui o ent.label, a categoria de cada entidade, a gente consegue ver o que cada uma significa. Bom, a gente tem novamente aqui as empresas, Apple, a gente tem Tuesday, a gente tem a NVIDIA. Bom, a gente tem aqui agora, ele identifica dinheiro, né, unidades monetárias, $1 trilhão, que a gente não tinha no outro caso. A gente tem 3,3 trilhões de dólares, o que deve ser relativo ao valor da empresa atual. Vale do Silício. Bom, então é basicamente uma matéria que fala sobre o mesmo assunto, que a gente pode perceber. A data, 1990, 2000, então a gente faz uma série de identificações. Praticamente 5 anos, então identifica como data. Então é bem legal, a gente tem uma série de rótulos aqui bem interessantes. Então a gente pode analisar ainda as stop words, tá? Vamos fazer. A gente vai analisar esses textos aqui de forma gráfica ainda, mas antes a gente vai só dar uma breve introdução às stop words, que são palavras de parada, tá? Que são aqueles artigos, são palavras que não possuem muito valor, tá? A gente tem, por exemplo, aqui, com essa variável a gente consegue chamar o nosso modelo português, porque cada modelo de cada língua vai ter suas próprias stop words, tá? Português tem as suas, inglês tem as suas,
Então, dos padrões do nosso modelo, a gente vai conseguir importar as stop words. Aqui, stop words. E a gente consegue visualizá-las logo em seguida, se a gente for analisar essa variável. Aqui, pronto. A gente tem várias stop words em português. São inúmeras. A gente tem praticamente artigos, conexões, várias expressões, né? Então, são basicamente palavras que não dizem muito sobre o texto, são mais conexões simples, né? Não são verbos, não são substantivos, entidades, né? São palavras com pouco valor, que o modelo realmente não gosta disso. O modelo matemático com uma quantidade muito grande de stop words não funciona muito bem, apresenta muito ruído e fica com muita dimensão. Tá? E do inglês, a gente faz a mesma coisa. A gente chama do modelo inglês, a gente apenas muda aqui o seu nome. E bom, basicamente segue a mesma lógica, são artigos, são conotações aqui bem de baixo valor. Ok? Então, a gente consegue usar isso aqui para a limpeza dos dados. E aqui, essa quantidade alta aqui de entidades, a gente consegue analisar as únicas, se a gente quiser. Por exemplo, eu posso fazer uma série de iteração aqui e melhorar isso aqui. Por exemplo, eu posso fazer uma lista vazia e analisar as entidades únicas, ou apenas pessoas. Então, para analisar apenas pessoas, eu posso criar uma lista vazia e iterar pelas entidades. Então, for ent em doc5, eu posso analisar todas as entidades do documento e se a entidade, por exemplo, se a categoria da entidade for uma pessoa, que ele classificou como person, a gente consegue ainda colocar mais um if. Eu quero apenas palavras únicas. Então, se essa entidade não estiver dentro da nossa lista, a gente vai mostrar a entidade. Ok? E aqui no final, a gente vai colocar essa entidade dentro da lista. Vai inseri-la. Então, tudo que não entrou na lista, ele vai mostrar. Tudo que é novidade, ele vai mostrar. Então, todas as pessoas novas. Então, a ideia aqui é apresentar todas as entidades, né, person, únicas, naquele nosso texto, em inglês. Acho que ele não funcionou, né? Deixa eu ver. For ent em doc5 ents. Aqui. doc5.ents. Bom. Isso, era para printar justamente o texto. Mas eu não sei porque não está funcionando. Infinite.test, not list. Ah, tá. É que esse aqui tem que ter um underline, eu esqueci. Tá, e aqui a ideia é mostrar justamente as pessoas únicas do texto. Então a gente tem esse Jensen Huang, que é provavelmente o CEO da NVIDIA, tem Daniel Newman, temos Juan, que é o sobrenome do CEO, Stacy Resum, não conheço, mas a gente pode também analisar por organizações, as organizações únicas. A gente tem Microsoft, Apple, NVIDIA, iPhone, ele identificou uma organização, Google, Amazon, então todas as diferentes. Ou localização também, a gente pode ver location, como lock. É somente Vale do Silício ou apenas também data. Aqui. Então são expressões que infringem aqui o valor de data, tá? Agosto de 2018, semana passada, tá? Apenas 2 anos atrás. Então a gente consegue fazer essa análise textual, bem legal. E agora para análise exploratória desses dados textuais, porque a gente precisa informar esses dados de uma forma mais visual.
Então, fazendo isso, a gente consegue ainda usar o Displace, que é aquela biblioteca que a gente viu anteriormente. E com o Displace, a gente usa o doc, aqui coloca o documento que a gente quer analisar. Por exemplo, quer analisar o doc 4, que era da matéria brasileira, e o estilo a gente vai mudar. Não vai ser o anterior, vai ser agora o estilo ent, onde a gente vai ressaltar as entidades nomeadas. Então, olha só, o nosso texto anterior era esse, da matéria. E aqui ele consegue ressaltar cada entidade do nosso texto. Então, ele tem a NVIDIA como uma organização, Apple também como organização. A gente tem aqui a pessoa que escreveu. A gente tem também uma série de... Então, para uma análise aqui rápida, a gente consegue rapidamente entender a lógica geral da nossa matéria, do nosso documento a ser analisado. Ou a gente pode também colocar uma personalização melhor nas frases, nessas colorações. Colocar aqui uma cor gradual, um gradiente, tá? E colorir apenas organização, por exemplo. E aí ele consegue colorir apenas organizações, não pessoas. Então é uma forma bem legal de a gente apresentar nossos dados. Aqui é a inglesa, tá? A Doc 5 que a gente fez. Bom, bem bacana. A gente pode botar também aqui o person, tá? Apenas pessoas. E ele ressalta apenas as pessoas, tá? Então é uma análise exploratória bem bacana de a gente fazer com os dados textuais, ok? Bom, aqui agora a gente vai para uma parte de, continuando aqui a análise exploratória de dados, a gente vai fazer uma contagem desses dados e mostrar em data frames, para poder possivelmente no futuro usar para fazer gráficos de barras, de linhas. Então a gente consegue fazer essas contagens com os dados textuais. Então do pandas, importa pandas, a gente vai transformar como PD e a gente vai transformar também aqui collections. A gente vai transformar aqui, importar um contador aqui de tokens, tá? Ele é muito importante. Aqui, collections. Ok. Acho que... Certo. Bom, e a ideia aqui é que é uma função que vai contar a quantidade de entidades, tá? No nosso documento específico, tá? A contagem. E mostrar isso numa tabela. E aqui a gente consegue perceber isso aqui. A gente fez uma montagem aqui de organizações, datas, grupos, tá? Porcentagens envolvidas no nosso documento 1. E a gente pode levar isso para um gráfico, um plot. E levar isso justamente uma análise com dados e levar aqui bx.bar e eu posso levar esse documento. O nosso eixo X será a nossa entidade e o nosso eixo Y justamente a contagem. Tá, vamos colorir por contagem ou por entidade. Acho que é melhor por entidade. E ok. Bom, então nosso texto em inglês, tá? O Doc 5. A gente tem um número grande de organizações envolvidas no texto. A gente tem também muitas datas, tá? A gente tem 29 datas. Temos GPR também. Muito dinheiro sendo falado, pessoas sendo referidas constantemente, os CEOs, o jornalista. Então, a gente tem várias análises a serem feitas aqui também, muito bacana. A gente pode também colocar para o Doc 4 e analisar. Olha só, o Doc 4 ele tem a mesma lógica, ele fala muito das empresas e também ele fala relativamente muito mais aqui da localização. Cita muitas pessoas e tem esse MISC, tá? Ok? Então a gente pode fazer essa análise exploratória ainda também com dados textuais, então é bem legal. Bom, e aqui a gente pode contar por tipo de entidade, tá? A gente pode saber quantas organizações estão, por exemplo, só na organização, quais são elas. Então aqui eu posso fazer justamente a mesma coisa.
Ó, da entidade localização, eu tenho Estados Unidos, eu tenho, ele identificou Wuhan como uma entidade, Taiwan também, Tailândia, Estados Unidos, localização, né? Então, olha só, eu posso fazer a mesma lógica de apresentação gráfica e levar para cá. E da mesma forma, eu consigo analisar aqui, contagem de entidades por tipo. O DOC 4, localização, a mesma lógica. Bom, e aí vai fazer o gráfico. Então a gente tem esse Wuhan sendo altamente referido, tá? 3, e o resto é os Estados Unidos, e depois 1 para cada um desses aqui. Eu posso analisar pessoas apenas, posso analisar datas. No texto português não tem datas. O que a gente pode ter também é organização, empresas, né? A gente tem NVIDIA sendo altamente falada, então é uma matéria da NVIDIA. Temos Microsoft também sendo falada, então basicamente a gente consegue entender que é uma relação entre NVIDIA e Microsoft. Forbes também sendo referida, G1 aqui da matéria da origem, Apple. Então aqui é basicamente uma análise aqui exploratória de dados envolvendo textos, tá? E análise de sentimentos também pode ser feita de uma forma bem breve, tá? A gente pode aqui instalar esse pacote Space Text Blob, que seria uma extensão da Space, que é justamente especialista, né, na análise de sentimentos, tá? Eu vou limpar esse output. Eu vou fazer aqui a importação do pacote. Vamos importar esse Space Text Blob para fazer o uso dele. E aqui embaixo a gente vai carregar um novo modelo em inglês, tá? Justamente para garantir que ele esteja íntegro, né? A gente pode ter alterado alguma coisa sem querer do passado. E bom, essa funcionalidade de análise de sentimentos, ela é um pouco limitada, porque ela não permite análise no momento em português, na biblioteca Space, pelo menos. Nas outras pode ser que tenha esse artifício, mas na Space, a funcionalidade em português, eu não encontrei uma certa funcionalidade ainda, mas eu testei essa frase, por exemplo, eu tive um dia muito ruim e foi o pior dia de todos, mas agora eu estou melhor. Então é basicamente uma frase bem emotiva para a gente testar justamente essa polaridade, né, de sentimentos, de ruim e bom, tá, na mesma frase. Então, dessa forma, a gente consegue carregar aqui o texto, carregar um modelo novo, né, atualizado. A gente tem o texto e vai adicionar uma pipe, tá? Então, a funcionalidade da NLP é a gente criar pipelines, que seriam sequências numa etapa de modelagem, tá, automática no nosso processo de NLP, tá? Então a gente consegue adicionar o nosso Space Text Blob, tá? Que é a nossa análise de sentimentos. E aqui no final a gente vai fazer aqui essa leitura, pronto, tá certinho. Aqui algumas polaridades envolvidas, a gente tem uma medida de menos 0,125 e aqui 0,9, tá? Para subjetividade. Uma subjetividade de 0,9 quer dizer que a frase é altamente sentimental, assim, a pessoa está falando muito dos sentimentos, então está bem próxima de 1. Então 90% da frase aqui, né, tá no lado sentimental, né, muito subjetivo. Então a pessoa aqui está expressando muito seus sentimentos. Então é justamente isso que a gente está querendo analisar. A gente pode ter também aqui o geral, a correlação de cada palavra com a outra, bem, ruim. Olha só, ele anota como -1. Isso aqui quer dizer que é um peso muito negativo, tá? Aqui, e também aqui, bem bom, muito bom, 0,7 para uma análise positiva. Happy, ele coloca como 0,8 de positivo, tá? Então tem umas medidas bem legais aqui, e transformando isso por um data frame, a gente pode observar melhor, tá? Então a gente vê as palavras, a polaridade envolvida, a subjetividade, que é justamente a sua questão de sentimento, tá? Então todos expressam sentimento. E, bom, no geral, é isso aqui da análise de sentimento. E agora a gente vai fazer o próximo passo, depois do intervalo, que é a construção de um modelo de previsão de recomendação de filmes, tá? Mas, bom, geralmente vocês fazem quanto tempo de intervalo? Faz uns 15 minutos, 10 minutos? 10 minutos. Tá bom, tranquilo. A gente... Não, tranquilo. Então a gente faz um intervalinho. Se alguém tiver alguma dúvida durante o intervalo, pode falar. Eu estou aqui à disposição. E... Ctrl N. R. Tá. Sim. Pronto, vamos lá agora, de volta. A gente vai agora montar um sistema de recomendação de filmes. A gente vai usar agora aquele conhecimento de NLP
e vai usar ele para fazer justamente uma recomendação de filmes e manter nossos usuários, né, da plataforma bem engajados, né? A gente vai fazer aquela recomendação precisa de novos filmes. Então o que a gente vai fazer? Vai importar as bibliotecas padrão, Pandas, NumPy, Plot Express para visualização gráfica e o Colab também, Google Colab do Drive. A gente vai usar essa interação para fazer a conexão dos arquivos na nuvem, tá bom? Bom, ele vai conectar aqui rapidinho, vai importar e agora a gente vai fazer a conexão com o Drive, vai ter que fazer aquela autorização novamente. Acho que todo mundo tem acesso, né? Eu mandei aqui pelo Meet e pelo Telegram. No Telegram é o último link e no Meet aqui também. Então, acho que todo mundo tem acesso também. Ok. Bom, aqui está fazendo a conexão. A gente tem o caminho do arquivo. Às vezes ele demora, mas tem que dar uma reiniciada. Acho que quando ele demora, ele realmente não vai mais. Então a gente tem que dar uma reiniciada nele. Deixa eu ver aqui. Acho que foi porque eu cancelei o processo. Bom, então a ideia aqui é justamente a gente analisar vários filmes, pegar os dados textuais desses filmes. A gente tem nome, título, resumo, nome de diretor, nome de ator. E a gente quer fazer o quê? A gente quer extrair os resumos dos filmes. Todo filme tem aquele índice, né? Aquele resumo que vai dizer rapidamente sobre aquele filme. Falando a trama principal, os atores envolvidos às vezes. Então, a gente quer extrair o texto do resumo contido aqui no dado textual. A gente quer extrair esse resumo e desses resumos a gente vai analisar os resumos de todos os filmes entre si e vai analisar quais são os resumos, né, mais próximos, tá? Então, a análise aqui vai ser justamente a proximidade textual entre os resumos de cada filme, ok? A gente aqui tem aqui os arquivos. A gente tem um arquivo de filmes, créditos e metadatas. O primeiro que a gente vai importar é um dataset que vai indicar elenco, equipe, título do filme e o ID do filme, tá? A gente vai aqui importar o arquivo, ler no Pandas, mudar alguns nomes das colunas, a gente vai traduzir basicamente o nome das colunas e ver aqui só o seu cabeçalho, tá? A gente percebe que a coluna elenco ela tem um formato diferente. A gente percebe que é um dicionário, tá? Um dicionário com uma série de chaves. A gente tem cast, character, tá? Então a gente tem vários dicionários aqui com chaves. A gente pode explorar melhor isso no futuro. A gente tem equipe também envolvida e ok. Agora a gente tem outro dataset. Esse aqui é o primeiro dataset. Ele diz sobre elenco e equipe do filme. Agora a gente tem outro dataset que diz características mais gerais do filme. Aqui são características mais internas, como ator, elenco, o designer, tá? Aqui a gente tem agora características mais gerais, como o orçamento, o gênero do filme, popularidade, empresas produtoras, países, datas de lançamento, receita, duração, idiomas, slogan, tá? O que a gente vai usar é o resumo, tá? A partir do resumo do filme, de todos os filmes, a gente vai conseguir a proximidade entre os outros filmes, tá? Então aqui uma linha única do dataset, tá? Se eu mostrar mais linhas vai ocupar muito espaço, então aqui mostrando só uma linha. A gente tem, por exemplo, o filme aqui Avatar, é um filme em inglês, ele tem essa ID aqui, tem esse site na página inicial dele, a popularidade dele é de 150, tá? Ele foi lançado aqui em 2009, tá? 10 de dezembro, eu acho, de 2009, ou 12 de outubro, não sei aqui a ordem correta, mas, bom, a duração de 162 minutos, a gente tem status lançado já, título Avatar, nota média 7.2, quantidade de notas, tá? Então, nosso interesse é obter justamente o resumo do filme, e desse resumo, a gente vai analisar resumo a resumo de todos os filmes e ver quais deles têm as maiores similaridades, quais deles têm as palavras mais próximas, quais deles têm essa possível característica, né, similar, né, que a gente está querendo buscar para que o usuário que veja um filme, por exemplo, do Homem-Aranha, veja em consequência ali na seguinte ordem o filme do Homem-Aranha 2 ou do 3, ou também filmes relacionados à mesma marca, como a Marvel, ou com os mesmos atores envolvidos.
ainda em outros filmes fora, né, do escopo dos super-heróis, tá? Então a gente tem aqui uma grande possibilidade aqui de recomendação, tá? Então a gente está aqui só pontuando cada coluna. Bom, agora o nosso objetivo aqui é trabalhar só com essas colunas, o ID do filme, o título, o elenco e a equipe, aqui no caso, tá? Vamos juntar, tá, todos os dados a partir da coluna ID, tá? Vamos fazer só aqui uma junção daqueles data frames e a gente vai obter uma lista aqui de data frames. Então a gente fez a junção do antigo, dos dois data frames iniciais juntando em um só, informações de filmes. E agora a gente tem o que acontece, quando a gente junta dois data frames que tem mesma coluna como título, a gente tem que mudar o nome do título novo. Ele atribui uma variável chamada título X e título Y, tá? Porque são dois títulos que foram unidos iguais, tá? Então a gente tem que mudar o nome e excluir o segundo. Aqui eu fiz isso. E as colunas novas são essas, tá? As resultantes. E agora a gente vai fazer uma filtragem baseada em conteúdo. É a recomendação de um filme para um usuário, tá? A gente tem, por exemplo, o usuário A. O usuário A, ele gostou do filme A, tá? Ele gostou do filme A e, além disso, ele gosta de filmes românticos, tá? E que envolve amor. E o usuário B e C, eles gostaram do filme B. E, ao mesmo tempo, o usuário C também tem o mesmo gosto do usuário A. Então, isso quer dizer que o C, ele pode gostar do mesmo filme que o A gostou. Então, o C, ele vai ser recomendado com o filme A, tá? Então, a partir dessas preferências de usuários que ainda não viram um filme, eles vão receber essas mesmas recomendações, tá? Então é uma recomendação baseada no conteúdo. Então, conforme os usuários vão consumindo o conteúdo, a gente vai entendendo os seus gostos e recomendar para eles o filme similar, tá? Então vamos lá, a gente vai fazer um sistema de recomendação com base na descrição da trama, tá? Ou seja, a gente vai usar a coluna resumo. Então a gente vai obter os dados característicos dos filmes, a gente vai limpar e pré-processar as descrições, tá? A gente vai retirar pontuações, stop words e convertê-los em uma representação numérica, como aquele vetor que a gente viu nos slides, o vetor TF e DF, tá? Que é um vetor de probabilidade de palavras. Então as palavras mais raras vão ter maior peso e as mais comuns terão um peso menor. Bom, a gente vai também construir um perfil aqui de preferência. Aqui acho que no caso a gente não vai construir isso, mas a gente vai calcular a similaridade entre as descrições dos filmes e realizar uma recomendação personalizada, tá? Então, com cada filme que a gente vai ter uma recomendação única. Então, para o filme do Batman, a gente vai ter uma recomendação. Para o filme do Avatar, outra recomendação. E aí, a gente vai dar procedimento, tá? Então, se eu for ver o resumo, a gente tem um resumo dessa forma, são vários textos, tá? A gente tem vários dados textuais. Eu posso ver o primeiro, aqui, como é que ele se comporta. Bom, esse aqui é o primeiro texto, ele fala basicamente aqui de Pandora, Lua. Bom, ele fala algumas coisas aqui e isso aqui pode ser útil para a recomendação de um outro filme, século 22, tá? Então se trata aqui dessa época, então vai recomendar filmes da mesma época, provavelmente. Ó, Civilização Alien Civilization. Então esse filme provavelmente vai ter uma correlação forte com outros filmes de ficção científica, por exemplo. Então aqui são outros, aqui são só o cabeçalho, mas no total a gente tem quantos filmes? A gente tem no total a gente tem 4.083 filmes, tá? São 4.083 filmes e 22 colunas. Bom, então a gente vai importar do Scikit-learn o TF e DF Vectorizer. Bom, ele vai ser responsável por realizar aquele cálculo de raridade das palavras. Então ele vai criar uma coluna para todas as palavras do nosso documento inteiro. Então, como a gente viu nos slides, ele vai criar uma coluna para todas as palavras do nosso dataset e cada linha vai ser um filme diferente. A gente vai ver isso logo na prática. Aqui a gente vai chamar um modelo, tá? Ele vai funcionar em inglês, porque a gente está usando dados em inglês de filmes. Então ele vai ser um vetor, aqui ele já trabalha justamente com palavras em inglês.
Stop words, no caso, serão aquelas palavras de parada, né? São aquelas palavras com pouco valor, como os artigos, algumas preposições e algumas expressões, tá, coloquiais. Bom, agora a gente tem a inserção de dados, porque alguns dados estão em falta. A gente não tem a inserção total de alguns dados. Então, quando a gente não estiver com um dado cheio, a gente vai preencher com aspas simples, tá? Para não ficar com o número 0 ou o escrito null, por exemplo. Então, a gente vai trabalhar, garantir que tudo esteja completo aqui para o modelo funcionar corretamente. Tá? Então, aqui são dados do início e do fim. A gente vê que realmente são resumos aqui íntegros. E, bom, agora a gente chama simplesmente o modelo, a gente vai chamar de matriz TF-DEF, é aquela matriz que a gente visualizou nos slides, novamente vai ser composta por uma série de números, onde cada número vai retratar a raridade daquela palavra, o peso daquela palavra no documento inteiro. Então aqui a gente faz aqui chama a transformação da coluna, resumo, e analisa o formato dessa matriz. Então é uma matriz aqui com 4.083 linhas e 20.978 palavras aqui, ó, que são as colunas. Então a gente tem no total 20.978 palavras. A gente tem, se eu não me engano, a gente consegue aqui, ó, a gente tem que de uma forma diferente de vê-las. A gente vai ver aqui embaixo. Aqui, a gente pode transformar isso tudo em um pandas, tá? Em uma forma pandas do data frame e visualizar. Olha só, ele começa com alguns números, tá? Pode ser importante para a gente analisar datas e também analisar épocas diferentes. E aqui no fundo a gente tem algumas palavras em idiomas diferentes, como a gente tem até uma palavra em português, a gente tem uma palavra em alemão, a gente tem algumas em francês aqui, não sei. E, bom, Zuckerberg. Bom, a gente tem uma série de... A gente vê que a maioria delas não está composta por pesos, porque raramente a gente vai encontrar uma palavra altamente correlacionada aqui no final e no início, tá? A gente tem muitos filmes e muitas palavras, tá? Então, provavelmente aqui vai ser difícil de achar uma. Mas a gente pode prosseguir e vai condensar mais ainda esse volume de todo, tá? A gente vai ver como que a similaridade do cosseno vai trabalhar com isso. A ideia é o seguinte, a ideia é que cada linha aqui é um valor de, por exemplo, aqui cada linha é um filme e cada coluna é a palavra, certo? E a similaridade do cosseno, ela vai trabalhar justamente na obtenção da similaridade entre dois filmes diferentes. Então ele vai analisar, por exemplo, o primeiro filme com o segundo filme aqui. E ele vai analisar a angulação dos vetores, que são multidimensionais, então tem uma dimensão aqui de 20.000. Então ele vai analisar aquela inclinação dos dois vetores, e essa inclinação sendo mais próxima de 1 significa que tem uma alta similaridade, e 0 é uma baixíssima similaridade, tá? Mas a gente vai obter aqui alguns resultados, então a gente vai discutir. Então, para quem tiver curiosidade, essa é a fórmula envolvida. A gente tem aqui alguns produtos de vetores e somatórios de todos envolvidos, tá? A gente tem aqui ao quadrado aqui embaixo, mas no caso a gente vai trabalhar com a interação de todos os pares de filmes. Então a gente vai de par em par trabalhando todos esses filmes, ok? Então aqui a gente vai importar o linear kernel, tá? Ele é o nosso modelo de similaridade de cosseno. Ele vai executar esse cálculo aqui. A gente vai informar dentro do modelo que a gente está querendo trabalhar com a TF-DF Matrix, tá? A gente vai informar que é dessa forma aqui, sendo o primeiro e segundo parâmetro, para calcular justamente as interações entre eles mesmos, tá? Entre as palavras daqui mesmo. E, bom, a gente vai obter aqui no final uma matriz quadrada de similaridade dos cossenos. Se a gente for explorar mais a fundo isso, a gente pode obter aqui, simplesmente abrindo ele, a gente consegue uma série de valores entre 0 e 1. Bom, já tem um 1 aqui, ele significa que é a similaridade do primeiro filme com ele mesmo, tá? E aqui no final a gente também tem o último elemento, que seria o último filme com ele mesmo, tá? E aqui uma série de pesos, olha só, a gente vê que a gente consegue umas similaridades aqui, mas aqui nesse nível estão bem baixas, tá? Estão bem baixas. A gente vai encontrar algumas maiores. A gente pode analisar por coluna, por exemplo. Posso analisar só para o filme 3. Para o filme 3, a gente tem essa série de pesos, tá? Ou para o filme 2, eu posso enxergar ali o peso do filme 2 com ele mesmo, conferir.
olha, realmente o filme 2 com ele mesmo é 1, mas com o primeiro filme é 0, tá? Ou eu posso também analisar escolhendo um filme qualquer, 6. E o que a gente quer é justamente achar quais são esses valores mais altos, tá? Pro filme 2, eu quero saber qual que é o valor mais alto. Não é com o filme 6, pode ser com outro filme. Posso chutar aqui, analisar o filme 540. Bom, ele dá 0 também. Mas uma forma automática de eu fazer isso, olha, eu posso ver uma lista aqui e enumerar tudo. A gente tem muitos valores. Só pro 3, a gente tem uma série de similaridades aqui acontecendo. A gente sempre encontra valores baixos, a gente não encontra nada muito notório. Mas olha, isso aqui está relativamente... A gente ainda não encontra nada muito expressivo aqui nessa lista. Mas, bom, a gente consegue classificar esses valores dos maiores para os menores tranquilamente. A gente consegue usar aqui essa função do lambda, que vai fazer com esse reverse ativado, a gente vai conseguir fazer esse sorte dos valores, conseguir agrupá-los aqui do maior para o menor. Então, para o filme 3, aqui eu não lembro qual que era o índice desse filme, vamos ver aqui qual que era o data frame que a gente estava trabalhando. A gente estava trabalhando com o Informações Filmes. Então, para o Informações Filmes que tem o índice 3, a gente tem... Bom, ele é o filme, índice 3, ele está aqui. Ele é o filme... Deixa eu ver. Oh, parece que é o do Batman. Aqui. É o filme do Batman. Cavaleiro das Trevas Ressurge. Aí a gente aqui embaixo vê a similaridade dele com o 65, com o 299. Então, se eu for explorar esse 65, por exemplo, à mão mesmo, eu posso procurar aqui a sua tag. Eu acho que não funciona assim. Deixa eu procurar pelo... Aqui... Seria pelo nome, né? Título original. Desculpa. Aqui, ó. Ele tem similaridade total com o filme O Cavaleiro das Trevas, tá? Porque a gente está trabalhando com o Cavaleiro das Trevas Ressurge, que é o 3, e ele deu uma altíssima correlação aqui com o Cavaleiro das Trevas, né? Que seria o filme anterior. Tá? E o 299 também deu alto, deu bem próximo, deve ser o... Talvez, vamos ver o 299 aqui. Então ele está trabalhando basicamente com os índices dos filmes. O Batman para sempre. Aqui, ó, então tá funcionando bem legal o recomendador por causa do Batman. Aqui a gente pode ver, a gente pode criar uma tabela de índices para a gente combater essa forma de approach. A gente vai transformar uma tabela de índices aqui dos filmes. E agora vai criar, aqui ó, para o Avatar, o índice do Avatar, eu vou obter aqui o índice do Avatar. E dentro eu posso jogar ali qual que é o filme que ele vai recomendar para o Avatar. Então já recomenda outro filme, mas com uma similaridade menor. O Batman estava dando 0,3 para o primeiro dele, aqui deu 0,2, 0,18. Não parece ser tão alta, mas tem alguns filmes aqui correlacionados com o Avatar. Mas agora o nosso interesse é automatizar esse processo e de forma que a gente escolha o filme que a gente quiser e obtenha o índice dos mais correlacionados. Bom, a gente vai criar essa função, obter recomendações, onde a gente vai informar o título do filme que a gente quer, então a gente vai conseguir informar o nome do filme e vai ativar o modo aqui de cosseno de similaridade, né, como parâmetro de operação do processo. Então ele vai obter o índice desse filme que a gente escreveu aqui, em seguida ele vai calcular aqui, vai obter o placar dos maiores, o placar total de todas as similaridades de cossenos obtidas, né? O placar seria aquele conjunto de dados de similaridade do cosseno. Aqui a gente vai ajustar o placar, né, para os valores de forma crescente, né, decrescente. Só os 10 maiores, então vai de 1 a 11. Então a gente vai pegar só os 10 maiores filmes, não recomendar mais do que isso. E a gente vai obter os índices de todos os filmes, tá? Com aquela tabela índices que a gente criou aqui em cima, índices, a gente vai iterar esse objeto que a gente criou aqui de SimScores e vai obter o respectivo índice desses dos filmes que
Porque assim, aqui a gente está trabalhando com os índices numéricos, mas aqui na tabela que a gente criou aqui, os índices são nomes. Tá? Então a gente vai conseguir essa tradução de índice do cosseno como índice nominal pro filme. E aqui nas recomendações a gente vai criar um data frame. A gente vai transformar todos os filmes dos índices e vai resetar o índice dele, certo? E vai retornar apenas as colunas filme e título, para saber qual é o filme e qual é o ID do filme e o título do filme. Tá, então aqui basicamente a gente está querendo traduzir essa obtenção do filme. A gente tem para o Cavaleiro das Trevas, ele vai obter uma recomendação. Olha só, o Cavaleiro das Trevas, que a gente viu em primeiro lugar, Batman para sempre, Batman Retorna, Batman. Então, praticamente a gente só recomenda filme do Batman. E, bom, Batman vs Super-Homem. Então, são filmes que são altamente correlacionados. E no final, Avatar, a gente pode ver Avatar também. Ele dá alguns filmes, Apollo 18, Americano, Matrix e mais filmes. A gente pode testar para outros filmes, como, por exemplo, Minions, talvez, se tiver. Olha, ele coloca alguns aqui, eu não conheço. Minions 2, eu acho, não sei. Bom, mais filmes, vários filmes que ele recomenda, mas eu não sei a similaridade certa desses filmes. A gente pode ver também outro filme, por exemplo, Titanic. A gente pode obter mais filmes relacionados a embarcações, Ghost Ship, tá? Rise of Titanic, ok, Poseidon. Então são filmes relacionados com o mar, né? Com viagens fora do continente, tudo isso envolvendo embarcações. Então tá bem satisfatório aqui o sistema de recomendações. A gente consegue obter bastante coisa aqui a partir disso. Avatar também. Bom, esse aqui foi o modelo usando as informações de filmes, tá? A gente consegue fazer muito mais do que isso. Conseguimos obter informações também de nomes envolvidos no elenco. A gente pode obter informações de diretores para recomendar filmes com os mesmos diretores, mesmos atores, tá? Então é um sistema muito legal de informação. Eu vou disponibilizar isso aqui no GitHub, tá? Acho que já tem uma versão lá, mas eu posso atualizar para essa presente recomendação. A gente também tem lá disponível o sistema de recomendação de emprego e de livros também. Tudo isso montado em dashboard. Eu posso mostrar aqui rapidamente. Aqui, recomendação de emprego. Eu tenho um de emprego aqui. Pode ser o de emprego. Por exemplo, a gente está simulando alguma coisa parecida com o LinkedIn, por exemplo. A gente tem aqui uma série de códigos, depois eu entrarei em detalhes. Então aqui é um sistema de recomendação de empregos, onde no caso a gente estava interessado em um perfil voltado para... Deixa eu voltar aqui voltado para a área de análise de dados. Esse aqui. Isso aqui já está tudo no GitHub, tá na aba da última aula. Aqui a série de tratamento de dados de recomendação de emprego. O nosso interesse aqui no caso, eu tenho que me lembrar, era de... Bom, desenvolvedor Java. É esse aqui, usuário 326. Desenvolvedor Java. Bom, e para esse caso, ele estava indicando, olha só, justamente 75% aqui de recomendação para desenvolvedor Java, tá? Outro para desenvolvedor Java em outra empresa. Aqui esse arroba são duas empresas diferentes. A gente tem aqui outro desenvolvedor Java. A gente tem praticamente tudo relacionado a Java. Aqui, se eu não me engano, aqui é outro ligado também, aqui usando outro modelo, tá? Apenas para conferir os dados. E aqui montando um dashboard, tá? Usando outro aplicativo de dashboard, tá? Eu posso testar aqui como funciona isso. Eu acho que é possível conectar. Só para a gente testando.
Esse aqui, como foi do período passado, a gente usava como mecanismo de criação de dashboards a biblioteca Dash. Tá? A biblioteca Dash, ela é uma biblioteca muito mais, que permite muito mais personalização. Ela é uma biblioteca muito mais robusta, tá? A gente consegue personalizar qualquer pixel assim da tela, colocar qualquer tipo de botão, mas em compensação é uma biblioteca um pouco mais trabalhosa de você desenvolver. Ela requer muito mais esforço para fazer pequenas coisas comparadas ao Streamlit, que vem muito bem estruturado já. O Dash, ele é uma ferramenta realmente mais pesada, tá? Então eu usei ela no período passado para montar esse dashboard de empregos, onde a gente consegue explorar candidato a candidato, ver qual seria a melhor vaga para ele, tá? Então isso também analisando dados textuais, tá? A gente tem aqui uma série de dados textuais analisados como interesses, histórico do candidato. A gente tem também histórico de vagas que ele clicou, tá? Então aqui tem uma série de dados textuais também para a gente analisar. Então isso foi feito no período passado. Acho que a gente tinha até corrido um pouco porque ficou muito conteúdo, mas aqui no caso a gente tem aqui a criação das figuras, a geração das imagens, aqui testando para a figura 4. Como os modelos eram bem robustos, bem pesados, eu tive que salvar esses modelos porque eu não conseguia gerar a todo momento um modelo para cada candidato. Então eu tinha que salvar as minhas previsões e depois eu mostrava como algo já salvo. Aqui, agora o Dash ele funciona em outra aba, eu tenho que abrir ela, e esse aqui é o dashboard de recomendação de emprego, por exemplo. Eu poderia criar também, no caso dos filmes, como uma Netflix, por exemplo. Olha só, esse aqui é o dashboard feito com Dash, a gente tem análise de dados, a gente pode escolher nossa área, por exemplo, aqui assistente de projeto, por exemplo. Acho que ele demora um tempo para carregar, não sei se está funcionando. Aqui, assistente de projeto, ele recomenda esse assistente de projeto na empresa Office Team, aqui também na empresa Office Team, outra mesma vaga, e aqui na empresa, aqui projeto assistente. Então basicamente ele recomenda vagas bem precisas. Aqui tem marketing e preparo de serviços e cozinha. Então mais relacionado à área da culinária e marketing aqui também. Então, aqui são dois modelos diferentes, usando TF e DF que a gente viu nessa aula, e outro que é Count Vectorizer, tá? Eu podia buscar os dois para essa aula, mas acho que ia ficar muito conteúdo. Mas no caso, os dois funcionaram aqui, a grosso modo, de forma equivalente, tá? Alguns têm mais dados que os outros, mas no caso é essa aqui a lógica, a gente trabalhar com dados textuais e obter as principais correlações entre todos os textos, tá? Então aqui no caso a gente envolveu a análise de dados de candidatos, vagas de emprego e tudo isso aqui feito, acho que já está lá no GitHub, tá? Mas, certinho, a gente conseguiu finalizar bem aqui o nosso curso, a gente viu aqui todo um preparo de análise exploratória de dados e finalizando agora com modelagem, entrando ainda no mundo de análise de texto. Então aqui acho que está bem interessante, fechada com chave de ouro. Então essa última aula foi aqui a última do curso, né? Então foi um prazer aí acompanhar vocês aqui até o final, foi uma honra. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar. A gente está semana que vem sendo a apresentação, né? A gente consegue até lá tirar alguma dúvida se tiver no meio do caminho. Se alguém quiser trabalhar com dados textuais, se der tempo ainda, a gente consegue trabalhar rapidinho e avançando, beleza? Então, o pessoal do online aí, se tiver alguma dúvida, pode mandar. A gente está finalizando a aula, esse notebook já está tudo no GitHub, a gente consegue acessar lá tranquilo, tá? Mas para quem tiver mais dúvidas, tem outros exemplos como esse, também tem outro exemplo de livros, só que ele está pelo VS Code, não vou conseguir acessar agora. Mas, no geral é isso, a gente consegue criar dashboards e ainda mostrar nossos resultados aqui, mesmo com análise textual, tá? Então, é isso, pessoal. A gente vai finalizando aí a última aula e vejo vocês semana que vem na avaliação. Terminou um pouquinho mais cedo hoje, né? Sim, tá bom. Beleza, não, tranquilo. Tranquilo. Pessoal do online aí, qualquer dúvida aqui da recomendação de filme, se ficou, a gente vai tirando. Mas no geral é isso. Então, todo mundo liberado, né? Tem que fazer presença?
Ah, beleza. Tranquilo, tranquilo, pessoal. Então, certinho. É mesmo. Poxa, português. Se for depender da quantidade de dados em português, vai vir cheio de erro de acento, de digitação. Poxa, seria uma etapa de limpeza danada, hein? Poxa vida. Igualmente, Duílio, um abraço aí, foi um prazer aí ministrar aula, ajudar vocês. Muito boa participação. Obrigado aí também, Felipe, Galdino, também a Camila. Se não me engano, a Camila que está trabalhando com... Acho que alguém está trabalhando com dados de filmes, eu lembrei. Acho que seria uma boa. Não, bacana, pessoal. Muito legal.